Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a viver de neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar fundamentada na neurociências aplicadas à educação com interfaces da pedagogia e da psicologia cognitiva. E seu objeto de estudo é entender a relação entre o sistema nervoso e a aprendizagem humana, tá? Isso aqui é fonte lá do Código de Ética que organizou e estruturou a neuropsicopedagogia. Primeira coisa que você tem que entender: quais são as bases da neuropsicopedagogia? Olha só, eu vou até vir aqui, nesse ladinho aqui, para ficar mais pertinho de vocês. As bases da neuropsicopedagogia: neurociências, psicologia cognitiva e pedagogia. Nada que está fora disso, que estiver fora disso, não é neuropsicopedagogia, tá? O que está fora disso não é neuropsicopedagogia. Então, veja só. Aqui, o neuro de neuropsicopedagogia vem de neurociências. O psico de neuropsicopedagogia vem de psicologia cognitiva. E o pedagogia vem da pedagogia, tá? Isso é muito importante, a gente entender as bases da neuropsicopedagogia, tá? A neurociências, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Então, o que é a neuropsicopedagogia? Ela é essa ciência prática. E por que ela é prática? Vamos voltar rapidinho aqui no conceito? É uma ciência que tem como objeto de estudo entender a relação entre o sistema nervoso e a aprendizagem humana. Dessa forma, a gente precisa entender ela como uma ciência prática. Por quê? Porque a gente não vai entrar na neuropsicopedagogia sem entender o ser humano. Então, para a gente poder utilizar o nosso objeto de estudo, a gente precisa ir para a ação. A gente precisa colocar em prática. Porque não tem como entender a aprendizagem humana sem estar em contato na prática como ser humano, tá? Isso é muito importante. O que é a neuropsicopedagogia, então? Ela é essa ciência prática que tem protocolos próprios. Então, ela tem protocolos próprios. Tendo protocolos próprios, ela é uma ciência que está bem estruturada. Então, tem uma maneira certa de interpretar, de entender, de atuar, porque ela tem protocolos próprios, tá? Ela é também uma ciência prática com protocolos próprios, com 2 campos de atuação, tá? Com 2 campos de atuação. Então, a neuropsicopedagogia tem 2 campos de atuação. Principais dúvidas do neuropsicopedagogo, porque como é que você vai atuar com neuropsicopedagogia se você tem dúvidas do que é a neuropsicopedagogia? Então, eu selecionei aqui para a gente falar hoje. Quais são as principais dúvidas? Então, quem pode ser considerado um neuropsicopedagogo? Quem? Qual pós habilita para neuropsicopedagogia? Onde eu preciso me registrar para poder atuar? Então, vamos começar pela primeira. Quem pode ser neuropsicopedagogo? Vou ficar assim, para vocês poderem ver essas perguntinhas ali. Quem pode ser neuropsicopedagogo? Qualquer profissional que tenha uma graduação em qualquer área, que faça uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, tá? Tem uma recomendação que é ideal que seja uma graduação na área da educação ou da saúde, mas não precisa ter pedagogia, não precisa ter psicologia. Como não existe uma regulamentação dessa profissão do neuropsicopedagogo, não existem proibições, porque o que não está garantido por lei, não existe proibições, certo? Então, assim, qualquer profissional, se alguém me perguntou assim, Karen, mas eu tenho contabilidade, eu posso? Não existe nada que proíba nesse momento, tá? Claro, você vai ter talvez um pouco mais de dificuldade no começo, até entender o processo da aprendizagem, o processo do desenvolvimento humano, mas nada que uma boa formação, uma boa informação
não te auxilie. Então, qualquer pessoa pós-graduada em neuropsicopedagogia é considerado neuropsicopedagogo. Aí surge, Karen, mas eu tenho uma pós em psicopedagogia e neurociências, posso? Não pode. Ah, Karen, mas eu tenho uma pós em neuropedagogia, posso? Não. Tenho uma pós em neuroaprendizagem e psicopedagogia, não pode. O neuropsicopedagogo tem que ter uma pós, tem que ter um certificado, um papel lá, que coloca assim, especialista em neuropsicopedagogia, tá? Não importa se é institucional, se é clínico, se é hospitalar, se é da educação, se é escolar, não importa. Tem que ter a palavra neuropsicopedagogia, tá? Então, quem pode ser considerado neuropsicopedagogo? Quem faz uma pós em neuropsicopedagogia. Qual pós habilita? Neuropsicopedagogia. Tanto faz se é clínica institucional, se é escolar, se é hospitalar, se é aprendizagem humana, se é não sei o que, não sei o que lá. Tem a palavra neuropsicopedagogia na sua pós, já é neuropsicopedagogo, tá? Já é neuropsicopedagogo. A pós precisa ser válida pelo MEC, né, gente? Que isso é o mínimo dentro do nosso país aí. Fiquem aqui, que aqui é o melhor lugar para você que quer ser neuropsicopedagogo, tá? Aqui é o melhor lugar para você que quer atuar nessa profissão. E aí, uma outra pergunta super recorrente é: onde eu preciso me registrar para poder atuar? E a verdade é que você não precisa se registrar em lugar nenhum. Qualquer pessoa que te fale o contrário, ela está querendo pegar o teu dinheiro de associado, tá? Porque a neuropsicopedagogia não tem conselho profissional. Ela não é igual à psicologia, que tem um conselho profissional no qual você precisa se registrar para estar em dia ali com a sua profissão, porque senão você não pode atuar. Ela, nesse aspecto, ela se assemelha muito com a pedagogia, que não tem conselho e nem por isso o profissional não pode atuar. Nem por isso o profissional precisa se registrar em algum lugar. Eu sou pedagoga, minha profissão é super validada, reconhecida em teórica, assim, né? Conhecida, né? Entendida como pedagogia, mas eu não preciso me registrar em lugar nenhum para atuar. Mesma coisa acontece com a neuropsicopedagogia. Você não precisa se registrar em lugar nenhum. E aí algumas pessoas vão perguntar para mim assim, Karen, mas e a ABPP, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia? Isso é uma associação lá dos psicopedagogos. A gente não tem vínculo com a psicopedagogia. Tá, Karen, mas e a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia? A Sociedade Brasileira, assim como a Associação de Psicopedagogia, ela é uma associação. E toda e qualquer associação, assim como a APAI, assim como a PMF, assim como qualquer outra associação, ela é livre. Você escolhe se você quer fazer parte dessa associação ou não. Você escolhe se você quer se associar ou não. Aí, se você escolher se associar, pagar lá aquela mensalidade, anuidade, semestralidade, enfim, é sua escolha, mas ninguém pode ser impedido de atuar na prática neuropsicopedagógica porque não é registrado, porque não está associado em algum tipo de órgão ou associação. A neuropsicopedagogia, até a data de hoje, 25 de julho de 2022, não tem órgão para se registrar. Não precisa de registro. Não precisa se apoiar, tá? Vamos lá. Não precisa se associar a nada. A Associação do Brasil é livre, tá? Você é livre para se associar ou não. Eu falei que nós temos dois campos de atuação, certo? Um deles é a neuropsicopedagogia clínica. É um campo de atuação da neuropsicopedagogia totalmente legitimado, que tem, né, como princípio de atendimento o atendimento individualizado. Então, a neuropsicopedagogia clínica, ela tem atendimento individualizado. Toda vez que você vai
desenvolver um atendimento, e esse atendimento é individual, a gente chama de neuropsicopedagogia clínica. E você precisa seguir o protocolo da neuropsicopedagogia clínica, tá? A neuropsicopedagogia clínica legitimada como ocupação pela CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Nós temos já um código dessa classificação, que é o 239440. Oba! Posso colocar esse código em tudo que é documento? Não precisa. O código da CBO não é para você colocar em carimbo, não é para você colocar em documento, não é um CRP, um CRM, não é o número da OAB que você precisa usar para te identificar como profissional. Essa classificação, gente, ela só serve a critérios de entender a natureza da ocupação, tá? No caso da neuropsicopedagogia, perante, né, a natureza profissional dela, nós estamos enquadrados no grupo técnicos pedagógicos. Por quê? Porque nós atuamos com a aprendizagem, com a perspectiva da aprendizagem. Então, a CBO, ela só vem para legitimar esse campo de atuação. Ela vem para realmente respaldar a profissão do neuropsicopedagogo. Porque a partir do momento que a gente está na profissão, né, tá atuando, tem uma CBO ali respaldando, você consegue um emprego de carteira assinada, né, tipo CLT. A partir de ter ali uma natureza da ocupação legitimada pela CBO, é possível que as prefeituras, estados, municípios abram um concurso público para neuropsicopedagogia. Então, é um caminho, né, um passo muito grande, é um passo muito bom, mas você não precisa usar esse número para nada. Você, enquanto profissional, vai usar somente o seu nome e a sua profissão no seu carimbo. Não precisa desse número. Médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, advogados, eles usam um número de identificação porque o conselho deles exige que eles tenham aquele número, porque aquele número ele é pessoal, intransferível e diz respeito àquele profissional. A CBO é um número genérico, que é para todo mundo. Ele abarca a categoria dos profissionais da neuropsicopedagogia. Então, você não precisa usar em lugar nenhum, mas sim, ela legitima a nossa ocupação, nossa profissão em todo o território nacional, tá? O neuropsicopedagogo, né, que vai atuar de maneira clínica, ele pode sim emitir notas fiscais, ele pode ter uma personalidade jurídica, abrindo uma MEI ou se cadastrando como autônomo. Então, você pode atuar com neuropsicopedagogia tanto por MEI quanto como autônomo, não tem problema nenhum, tá? E quais são ali as competências do neuropsicopedagogo? Então, o neuropsicopedagogo ele vai seguir um protocolo de atendimento clínico, no qual esse protocolo ele vai realizar avaliação, intervenção e reabilitação neuropsicopedagógica. Então, essas são as competências do neuropsicopedagogo clínico. Só que eu falei que nós temos dois campos de atuação. E o outro campo de atuação é esse, a neuropsicopedagogia institucional. A neuropsicopedagogia institucional tem ali como é um campo de atuação, né, da neuropsicopedagogia, tem como princípio de atendimento o atendimento coletivo. Lembra que a neuropsicopedagogia clínica tem como princípio de atendimento o atendimento individualizado? O institucional é atendimento coletivo. Esses dois campos de atuação, eles não estão vinculados com o local, o espaço do atendimento, e sim com o tipo de atendimento, se ele é individualizado ou se ele é coletivo. E a neuropsicopedagogia institucional, ela é atendimento coletivo. Também está legitimada, né, pela CBO como uma ocupação, né, da neuropsicopedagogia, válida no Brasil todo, pela CBO 239445. Também não precisa usar nada disso no teu carimbo. No teu carimbo você vai pôr lá teu nome. O meu carimbo tem Karen Denise, neuropsicopedagoga clínica, né? Porque eu sou da clínica exclusivamente, atuo muito mais com a clínica. Então, no meu carimbo, tá lá, Karen Denise, neuropsicopedagoga clínica. Tá? Também, assim como o neuropsicopedagogo clínico pode ser meio autônomo, a única diferença é que no protocolo de atendimento institucional, a gente não faz avaliação.
O neuropsicopedagogo institucional, ele vai fazer intervenção e reabilitação. Ele pode fazer uma triagem, mas ele não faz o processo de avaliação. A avaliação neuropsicopedagógica é competência exclusiva do neuropsicopedagogo clínico, tá? Isso é muito importante. E aí, eu te falo tudo isso e você me pergunta, tá bom, Karen, mas existe demanda para atuar com a neuropsicopedagogia? Ninguém conhece a neuropsicopedagogia, ninguém sabe da neuropsicopedagogia. Existe alguma demanda para atuar com esse profissional, né? Para esse profissional atuar? Como eu vou viver de neuropsicopedagogia? Tem demanda para isso, gente? Tem demanda? Será? Então, antes da gente entender se tem demanda, vamos entender quais são os objetivos da neuropsicopedagogia. Então, primeira coisa, está lá no conceito, entender o funcionamento do sistema nervoso e o seu papel na aprendizagem humana, certo? Esse é um objetivo da neuropsicopedagogia. E enquanto competência, a neuropsicopedagogia tem outro objetivo também, que é estimular a estrutura cognitiva e potencializar a aprendizagem, certo? E isso está dentro de entender o sistema nervoso e o seu papel na aprendizagem humana. Tá? Entendendo, gente, que o papel do neuropsicopedagogo é esse, a gente pode dizer que o objetivo geral da neuropsicopedagogia é a neuroaprendizagem, é o processo de neuroaprendizagem. Quem precisa aprender? Tem alguém aqui que precisa aprender? Vocês precisam aprender? Alguém que você conhece precisa aprender alguma coisa em algum momento da sua vida? Todos nós precisamos aprender. Ó, quem precisa de um neuropsicopedagogo? Todo sujeito que precisa aprender alguma coisa em qualquer fase da sua vida. Todo sujeito que precisa aprender alguma coisa em qualquer fase da sua vida precisa de um neuropsicopedagogo para potencializar, para criar estratégias, para otimizar, para desenvolver, para estimular o processo de aprendizagem. Então, olha só, gente, quem é o público-alvo da neuropsicopedagogia. Eu vou sair da tela, vocês fazem um print disso aqui. Isso aqui é ouro! Isso aqui é ouro para vocês. Faz um print dessa tela, ó, faz um print, 3, 2, 1, voltei. Fez o print? Beleza, agora vai aparecer no print se você não fez ainda. Público-alvo da neuropsicopedagogia. Todo mundo. Bebês, começa lá, ó, com bebês, principalmente prematuros. Bebês, principalmente prematuros. Crianças de qualquer idade, educação infantil, séries iniciais, anos finais, do ensino fundamental. Adolescentes, jovens, adultos e idosos. Esse é o público-alvo da neuropsicopedagogia. E aí eu pergunto, será que tem demanda para o neuropsicopedagogo? Será que tem demanda para o neuropsicopedagogo, gente? Olha só, eu tomei a liberdade de selecionar algumas reportagens para vocês. Vamos voltar aqui só um quadrinho antes, só para mostrar aqui, ó. Primeiro público-alvo na neuropsicopedagogia, bebês, principalmente os prematuros. E aí, quero mostrar para vocês essas reportagens aqui que eu peguei. Ó, do G1. Partos prematuros chegam a 63% em mães que tiveram Covid-19 na gestação, diz pesquisa, né? Aí fala aqui, ó, que o estudo feito pelo Hospital das Clínicas de São Paulo revela que a taxa de prematuridade em recém-nascidos com mães que tiveram Covid no fim da gestação chegou a 63%. Mais de metade das crianças que nasceram no Brasil nasceram prematuras. Ó, dos 45 prematuros, 20 nasceram com menos de 32 semanas, que é o que a gente chama de muito prematuro, muito perigoso esse nascimento, né? Porque o mínimo ideal é 37 semanas. Então, aqui, ó, partos de prematuros chegam a 63%. O estudo feito em março de 2021 acompanhou os recém-nascidos prematuros. 6 a cada 10 bebês
que a mãe, né, de mães que tiveram Covid no final da gestação nasceram prematuros. Olha só, notícia do hoje em dia. Bebês prematuros podem ter sequelas que comprometem desenvolvimento na infância. Nesse sentido, né, o que acontece na infância? O cérebro é mais suscetível a sofrer lesões e, como consequência, esse bebê terá um fator de risco maior para apresentar disfunções cerebrais em relação a bebês que nascem em idade gestacional correta. Essas disfunções neurológicas do prematuro podem repercutir a um curto e longo prazo, sendo principais, olha aqui, alteração motora, cognitiva e fala. E as sequelas, elas podem ser temporárias ou permanentes, de acordo com a lesão. E os principais impactos são desenvolvimento motor, andar, engatinhar, desenvolver a fala. Em geral, a criança apresenta um atraso. Olha só, gente, olha só. Mais de metade das crianças que nasceram no Brasil nasceram com prematuridade. Nasceram precisando de estimulação. E não é precoce, porque precoce seria se elas não precisassem. É necessário, já é terapêutico. Então, nós temos aí uma demanda imensa para atuar com bebês. Ó, vamos continuar aqui que eu trouxe mais umas notícias para vocês. Vamos lá. Ó, deixa eu voltar aqui nos nossos slides rapidinho. A gente fala aqui, ó, crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, eles estão em que fase? Na escola, né? Olha só, separei umas notícias para vocês também. Olha o exame. O que o exame fala para a gente? Após a pandemia, brasileiros apresentam até 4 anos de defasagem educacional. Defasagem escolar em crianças e jovens em leitura, escrita e matemática pode chegar até 4 anos, revela o estudo. Então, esse estudo fala que, na perspectiva deles, 90% dos alunos apresentam defasagem em leitura, escrita e matemática. Uma amplitude do desafio de recuperar essa defasagem dos alunos em todas as idades e localidades. Olha aqui uma notícia do G1. Com pandemia, alunos do ensino médio em São Paulo têm o pior desempenho na história e apresentam defasagem de 6 anos. 96,6% dos alunos da rede estadual terminaram a escola com rendimento abaixo do adequado. Vejam, gente, vejam, nós estamos falando aqui de crianças. 90 a 96% estão com defasagem. Nós perdemos 2 anos escolares, mas a defasagem ela pode ser comparada a 4, a 6 anos de prejuízo. Por quê? Porque as crianças elas não tiveram todas as oportunidades para desenvolver sua aprendizagem. E hoje elas estão com defasagem. Então, veja só, gente, que importante essa notícia. Olha esse aqui, ó. Estudo recruta pessoas com dificuldade de aprendizagem, atenção e memória. Investigação dos efeitos neuropsiquiátricos passa a avaliar déficit cognitivo relacionados à forma leve de infecção da Covid. Então, cerca de 25% dos participantes que tiveram Covid desenvolveram, né, déficit, principalmente relacionados à capacidade visoconstrutiva. Olha esse aqui, na reportagem está lá no site do Drauzio Varela, né, quem conhece ele sabe, ele é muito renomado. Testes padronizados de capacidades executivas, falas motoras e memórias podem ser aplicados na complementação do resultado, né, para identificar o problema e o tratamento guiado, né, a partir dos sintomas. O tratamento desses déficits, das pessoas que tiveram pós-Covid, necessita de uma abordagem multidisciplinar. Então, vejam, gente, vejam como é importante. Nós tivemos aí, ó, olha só a nossa demanda. Bebês, principalmente os prematuros. Nós vimos ali que uma média de 63% dos bebês que nasceram, que as mães tiveram Covid, nasceram com prematuridade. Vão ter alto risco para desenvolver déficits, transtornos, dificuldades de aprendizagem, altos riscos para ter defasagem no seu desenvolvimento, atraso no seu desenvolvimento. Nós vimos o público-alvo das escolas.
A escola, os alunos, as crianças, adolescentes em idade escolar estão apresentando defasagens que podem ser calculadas como 6 anos de defasagem dentro do ensino escolar. Então, a gente precisa de neuropsicopedagogos. A sociedade precisa de você. A sociedade precisa de neuropsicopedagogos. A sociedade precisa. Você pode fazer a diferença. Olha só, e não para por aí. A gente está falando que teve a síndrome do pós-Covid, né, que trouxe aí, ampliou essa dificuldade, essa perda cognitiva. Olha só o que o Correios da Bahia fala. Recuperados, porém mais lentos. Entenda as sequelas neurológicas da Covid. E aí fala dos pacientes que tiveram déficit de atenção, memória, depois que tiveram Covid. Quando passou o período agudo, foi curioso, porque veio a perda de memória. Era meio desesperador. Eu saía do meu quarto para pegar água na geladeira e no caminho eu esqueci o que eu ia fazer. E isso durou meses. Olha o Galileu, gente. O Brasil precisa criar protocolos para tratamento da síndrome de pós-Covid. Aqui fala, né, sobre criar essa equipe multidisciplinar para tratamento. Quem atua, gente, com estimulação, com reabilitação cognitiva? Neuropsicopedagogos. Eu tive Covid, gente, eu fui afetada. Realmente, eu tive uma perda visoconstrutiva da minha percepção visual, que levou meses para passar. E eu tive que adaptar a minha visão a treinos de estimulação que eu aplicava nos meus pacientes, para desenvolver, reabilitar a minha estrutura cognitiva que estava em defasagem. Então, olha quantas pessoas sofrendo porque não tem um profissional qualificado, apto para atuar com eles, para desenvolver, para estimular, para reabilitar os processos cognitivos. Olha só, gente. Casa de repouso cria planejamento para idosos combater sequela do Covid. As casas de repouso estão organizando esses projetos, planejamentos para auxiliar, porque os idosos eles já têm a necessidade de ter um atendimento, acompanhamento mais de perto, porque eles já têm um declínio cognitivo que é natural da velhice, é natural, nós vamos envelhecendo e vamos tendo esse declínio. Com a Covid, isso se acentuou. Se pessoas jovens, adultos, saudáveis, estão tendo essas sequelas, essas perdas cognitivas, em idosos, isso é muito maior, isso é muito mais exacerbado. Então, olha quantos campos de atuação para o neuropsicopedagogo. Olha quanto lugar para você. Olha os comentários. Olha quanto lugar para você poder atuar. Olha quanto campo de atuação. Jesus, eu não vejo. Olha quanto campo de atuação. Gente, existe muito lugar. Existe muito espaço. Nós precisamos de neuropsicopedagogos. Nós precisamos de profissionais para transformar essas vidas. A demanda é enorme. Se a gente for pensar em bebês, já nasciam bebês prematuros antes. Isso foi acentuado após o Covid. Se a gente for pensar em crianças em defasagem escolar, já tinha muita criança com defasagem antes. Isso foi acentuado com o Covid. Se a gente falar em adultos e idosos que têm declínio cognitivo, dificuldade de concentração, produtividade, memória, a gente já tinha, mas isso foi acentuado após o Covid. O Covid veio, gente. O Covid estava aí, está aí ainda, né? Mas ele passou de uma maneira muito abrupta, muito pesada. E o que a gente tem percebido? Que muita coisa mudou. Para a neuropsicopedagogia, a gente teve um ressignificado. O nosso campo de atuação se expandiu, se ampliou a ponto de eu poder afirmar para você hoje que a neuropsicopedagogia é a profissão com a mais alta demanda de atendimento. Principalmente porque existe muita demanda, mas nós não temos profissionais atuando na área.
Então, talvez você esteja aí precisando de uma renda extra. Talvez você esteja aí precisando atuar. Talvez você esteja aí e não sabe o que fazer e acha que a neuropsicopedagogia não tem demanda, mas ela tem. E eu acho, e eu estou para te dizer, que nem que todo mundo que está com o certificado hoje, que está aqui agora, com o certificado guardado na gaveta, pegar o certificado e começar a se atuar amanhã, ia ser suficiente para atender todo mundo. Vamos fazer uma revisão do que a gente falou hoje. Vamos fazer uma revisão do que a gente falou agora. Olha só, a primeira coisa que a gente viu na aula de hoje, para você ver como você aprendeu um monte de coisa aqui. A gente aprendeu o conceito da neuropsicopedagogia nessa aula. A gente aprendeu os fundamentos e as bases da neuropsicopedagogia, o objetivo da neuropsicopedagogia, os campos de atuação da neuropsicopedagogia, o objetivo da prática neuropsicopedagógica. Nós aprendemos que a neuropsicopedagogia não tem conselho, então eu não preciso me associar a lugar nenhum. Eu posso, apenas com o meu certificado em mãos, eu posso começar. E nós aprendemos quem pode atuar com neuropsicopedagogia. Qualquer profissional que tenha uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. Então veja quanta coisa você aprendeu na aula de hoje. Quanta coisa você aprendeu sobre a profissão neuropsicopedagogo. Mas eu quero que você guarde uma coisa só. Se você esquecer tudo isso, ó, deixa eu até pôr o slide aqui de novo. Se você esquecer tudo isso aqui que a gente falou, se você esquecer tudo, não lembrar de nada disso, amanhã, eu quero que você lembre do que eu vou falar agora. A neuropsicopedagogia é a profissão com a maior demanda de atendimento do mercado hoje. A neuropsicopedagogia é a profissão com a maior demanda de atendimento hoje. E você pode fazer a diferença ao se posicionar como neuropsicopedagogo, como neuropsicopedagoga. Você só precisa dar esse passo. Dar esse passo de se tornar um neuropsicopedagogo. Se posicionar como neuropsicopedagogo.